Convido a igreja a colocar sobre os seus pés. Queria chamar aqui a diaconisa Thaís, que vai ser o canal de bênçãos para as nossas vidas esta noite. Lembrando que este mês nós temos falado o tema sobre em espírito e em verdade. Aleluias. Palavra de Deus com a serva do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Queria aproveitar que os irmãos estão em pé. Evangelho de Lucas, capítulo 2, e o verso 40. A palavra que o Senhor me deu. Evangelho de Lucas, capítulo 2, e o verso 40. Vamos ler todos juntos? No 2. 1, 2. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém, queridos? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai eterno, por essa noite. Nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra, Senhor, que foi lida. Deus, apenas um versículo, Senhor, mas cheio, Senhor, de riquezas, ó Deus, porque é a tua palavra. Pai Santo, eu quero te pedir, ó Deus, nessa noite, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Pai Santo, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, Senhor, como um vaso, Deus, como um vaso de barro. Meu Deus, porque a excelência é Tua, a glória é Tua, Senhor, tudo é para o Senhor. Meu Deus, tudo aquilo, Deus, que não edifica, Deus, tudo aquilo, Senhor, que não constrói. Ah, Pai, não permita, Senhor, que saia, Deus, dos meus lábios. Pai Santo, no nome de Jesus, usa, Senhor, a minha vida como um canal, Deus, para abençoar, ó Deus, a vida dos teus filhos. Pai, Tu sabes, Senhor, o que a Tua igreja necessita. Deus, o Senhor sabe o que cada um, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, tem passado, Senhor, nesta semana. Deus, durante esse dia, Senhor. Pai, que o Senhor venha... Pai, falar, ó Deus, em cada coração, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão acompanhando, Senhor. Pai Santo, esse culto, Senhor, online. Deus, aqueles que vão assistir, ó Deus, mais tarde ou outro dia. Senhor, fala, Senhor, aos corações, ó Pai Santo. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos que podem tomar seus assentos, louvado seja o nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, querido, porque o Senhor, Ele tem nos sustentado. E uma das formas que o Senhor tem criado, que o Senhor tem feito para nos sustentar, para sustentar a nossa fé, é usando a nossa vida por misericórdia e bondade. Porque quando você tem oportunidade para louvar, quando você tem oportunidade para adorar ao Senhor, entenda os irmãos vão me entender, é literalmente fácil. Você escolhe um louvor, você ensaia e você apresenta a Deus. Se tiver falha, o máximo que vai acontecer, os irmãos falam, nossa, a irmã desafinou. Nossa, a irmã ou o irmão perdeu o tempo. Mas tudo bem. Agora, a palavra não, irmãos. Quando você é convidado a ministrar a palavra, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estudar, você precisa se aprofundar na palavra, e isso traz uma edificação muito grande para nós. Louvado seja o nome de Jesus. O louvor, não que não seja importante, entenda bem o que eu estou dizendo, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. O louvor pode ser simples, um violão, um pandeiro, ou como foi aqui, uma bateria e voz. Se for sincero, como tem sido, né? O louvor aqui do nosso irmão José Raimundo, do Eduardo, na simplicidade o Senhor, Ele recebe.
Isso não vai fazer diferença no crescimento ou na vida daquele que recebe, daquele que está ouvindo. Mas uma palavra, querido, saída do altar, mal direcionada, uma palavra ensinada de forma errada, pode destruir a fé de alguém. Pode destruir a vida de uma pessoa. Amém, irmãos? E o Senhor me levou a meditar, queridos, nós estamos estudando, os irmãos sabem, sobre em espírito e em verdade. Poderíamos ir naquele texto onde é o texto base, acredito que desse tema, onde Deus fala com aquela mulher de Samaria, e os irmãos conhecem a passagem, e Jesus ele fala àquela mulher que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o Senhor, amados, me levou a meditar nesse texto de Lucas, capítulo 2, e o verso 40, que fala assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amados, aqui nesse texto que lemos, em Lucas capítulo 2, faz referência à pessoa de Jesus. Se você ler um pouquinho antes, vai falar que Jesus havia sido levado por Maria e José para ser apresentado e circuncidado ao 8º dia. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele crescia e se fortalecia em espírito, louvado seja o nome de Jesus. Então o que nós aprendemos, amados, é que o nosso maior exemplo de espiritualidade, de crescimento, de obediência, de fé, de oração, de santidade, o nosso maior exemplo, querido, é Jesus. Nós podemos falar aqui de Paulo, podemos falar de Barnabé, podemos falar dos discípulos, podemos falar de Pedro, que num sermão, numa palavra, ele alcançou 3.000 almas ao Senhor. Podemos falar no Antigo Testamento de Moisés, podemos falar de Josué, podemos falar de Josué e Caleb, poderíamos falar de Sansão, poderíamos falar de Salomão, mas, queridos, tudo se volta para a pessoa de Jesus. O nosso maior exemplo em tudo, queridos, é Jesus. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, e o verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas, queridos, aí o Senhor me levou a meditar para que a gente cresça e se fortaleça em espírito, porque a gente só adora a Deus em espírito e em verdade se nós formos espirituais. Não tem como adorar a Deus em espírito e em verdade se não formos espirituais. E o Senhor então me levou a meditar e a pensar a respeito disso. Que a Bíblia nos apresenta, eu queria ler com os irmãos, pelo menos 3 tipos de pessoas, de homens. Apresenta o homem natural, a gente vai ler aqui, apresenta o homem carnal e apresenta o homem espiritual. Eu queria ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 2, e o verso 14. Deixa eu ver se eu encontro. Primeira Coríntios, capítulo 2, e o verso 14. Que diz assim, olha: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Primeiro ponto, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O que é o homem natural, queridos? É o homem sem a presença de Deus. É o homem sem o conhecimento das Escrituras. É o homem que não nasceu de novo. Tanto é que Jesus, quando ele encontra com Nicodemos curioso, com vontade de conhecer a Deus, com vontade de conhecer a Jesus mais de perto, a Bíblia diz que ele procura por Jesus de noite, com medo de ser pego pelo sacerdote, pelos principais, pelos religiosos, e Jesus, ele olha a intenção do coração. O Senhor, ele conhece o teu coração, o desejo que você tem de segui-lo e de conhecê-lo. E ele olha para Nicodemos e diz, olha, necessário vos é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, porque aquele que não nasce do Espírito, ele não compreende as coisas de Deus. Porque a Bíblia está dizendo, queridos, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Sabe, queridos, o Senhor ministrava meu coração, que o homem natural não entende porque que o crente, mesmo passando por prova, ele está dando glória a Deus. O crente mesmo passando por dores, ele está na igreja. O crente, às vezes, com as contas atrasadas, ele dá o dízimo e ele entrega a sua fidelidade ao Senhor, porque ele confia que Deus está cuidando de tudo. Irmãos, o homem natural não entende essas coisas. Aleluia, porque que no meio da tempestade ele continua caminhando e olhando para o alto, dizendo, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O homem natural não entende essas coisas porque ele não nasceu de novo. E essas coisas só são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo continua dizendo, olha o que ele diz. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Amém, queridos? Aqui está uma outra classe de pessoas. É só uma introdução para os irmãos compreenderem a necessidade, querido, de sermos espirituais. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Agora ele se dirige ao povo que está na igreja. Agora ele se dirige aos irmãos. E ele diz assim, olha, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como carnais. Quem são então os carnais? São aqueles que estão na igreja. Ele está no culto de ensino, ele está na oração, mas ele não entendeu a voz do Espírito de Deus. Ele até ouve, mas ele não obedece, ele não cresce. Está 20, 30 anos ouvindo, mas não muda, a sua vida permanece da mesma forma. Ele continua mentindo, ele continua tratando mal as pessoas, ele não tem uma mudança de vida. Porque quando nós ouvimos essa palavra aqui, amados, e nós aplicamos em casa, é sinal de que a palavra ela entrou. E a mudança começa quando nós começamos a aplicar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizendo, o crente carnal, ele anda cheio dessas coisas. Você quer ver se o cara ou a mulher, ela é espiritual ou ela é carnal? Porque todos aqueles que aceitam a Jesus e estão caminhando com o Senhor não é mais natural. Ou ele é carnal
ou ele é espiritual. Natural já não é mais, porque agora ele já tem o Espírito Santo, ele já tem, né, a direção de Deus. Mas o que pode acontecer é ele permanecer carnal. Como já foi dito aqui, a escolha é nossa. Eu quero permanecer carnal ou eu quero ser um crente espiritual? Aí a Bíblia vai dizer que, olha, havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Amados, a gente não está aqui para apontar os irmãos, ou para que você, enquanto eu estou falando, você lembre de alguém, fulano é assim. Fulano é invejoso. Fulano é brigão. Não, amados, a palavra é para nós refletirmos. Aonde eu tenho errado, aonde eu posso melhorar, aonde eu tenho sido carnal, aonde eu tenho sido espiritual. Amados, nós passamos, num mesmo dia, da hora que nós acordamos, a hora que vamos dormir, uma batalha espiritual. Nós estamos em guerra. E é uma guerra da carne contra o espírito, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, para que a gente não adore a Deus da forma que ele deve e precisa ser adorado. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está livre, amados, de sentir inveja? Nós não estamos livres. Nós não estamos livres de passar por contenda, dissensão, discussão. Mas nós escolhemos o que nós fazemos com os sentimentos que vêm sobre a nossa vida. Nós escolhemos. De repente você pode dizer assim, você está falando heresia, irmão. A gente não escolhe, não, é Deus quem escolhe. Não, a gente tem o poder. Fala, não, eu não quero mais viver assim. Eu não quero ser invejoso, eu não quero ser contencioso, eu não quero viver em contenda, eu não quero viver em gritaria. A gente escolhe, irmão, sabe? E quando a gente escolhe, o que a gente faz? A gente entra na presença de Deus. E o Senhor, ele muda toda a história. Hebreus capítulo 5, verso 13. Está pertinho aqui, deixa eu ver se eu encontro. Hebreus. Se a irmã encontrar primeiro, a gente lê ali com ela. Hebreus capítulo 5. Verso 13. Diz assim, olha, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Será que Deus ele tem te visto como menino? Ou Deus tem te visto como homem? Será que Deus tem me visto como menina ou como uma mulher de Deus? Amados, como o Senhor, ele tem olhado para nós, é tempo de nós crescermos. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia e se fortalecia em espírito, e a graça de Deus era sobre ele. Quer a graça de Deus sobre a sua vida, querido? Você quer a graça de Deus sobre a sua vida, irmão, adolescente? Você precisa crescer e se fortalecer em espírito. O homem espiritual. Romanos 8, verso 14. Culto de ensino, amém, irmãos? Romanos 8, 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é que tem guiado a sua vida? O que é que tem guiado a nossa vida? Você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? Como disse aqui a irmã Verônica, você tem tido comunhão com o Espírito de Deus? Você tem escutado a voz do Espírito de Deus, porque é Ele quem nos conduz, queridos. Às vezes, amados, no momento de dor, no momento de decepção, no momento de angústia, às vezes nós ficamos insensíveis à voz de Deus. Às vezes Deus está falando e você não está ouvindo. Às vezes Deus está direcionando e você não está vendo. Mas quando você percebe, o Senhor já te fez caminhar e você já está lá na frente e você nem percebeu como o Senhor te livrou de tantas coisas.
Porque o homem espiritual, ele discerne e ele não é discernido. Aí o Senhor me levou a meditar, queridos, sobre isso, sobre esse crescimento. E quando nós olhamos, amados, nós que somos mães, né, e pais, nós temos esse cuidado com os filhos, né? Estava conversando com a diaconisa Sandra, a gente espanta quando olha para o Eduardo, né, como ele espichou, como ele, né, está crescendo. Né, eu olho para a Laís, né, esses dias, um bebezinho agora, né, passei ela na consulta ontem, né, apareceu um probleminha no olho dela, antes que, né, se agravasse, já levei na médica, a médica ficou espantada, ela já passou a médica, na altura, ela, você já me passou, Laís, né, e era um bebezinho. E quando, queridos, não há crescimento, tem algo errado. Quando alguma coisa não cresce, alguma coisa está errada, porque o normal da vida é crescer. E quantos estão estagnados, estão parados? Espera aí, por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou progredindo? Alguma coisa está errado. Ou uma planta, né? Os irmãos aqui, Giovanni, pastor Giovanni e Verônica, gostam, né, dessa área de plantação. Se você planta uma sementinha e aquela sementinha não nasce, não cresce, você pode observar que algo está errado, tem alguma coisa acontecendo. E aí o Senhor me levou a meditar e a refletir sobre isso. O que fazer? A Bíblia diz que Jesus, ele crescia e se fortalecia em espírito. O que fazer, então, para crescer espiritualmente? Amados, nós sabemos que para crescer financeiramente, você tem que pôr a cara no trabalho, você tem que trabalhar, você tem que fazer cursos, né, se especializar, procurar, tendo a oportunidade de fazer uma faculdade, né, e por aí vai. E para crescer espiritualmente, amados, também tem um caminho. E às vezes a pessoa, ela se estaciona. Ah, não, já aceitei Jesus, eu já vou no culto, já, né, vou no culto no domingo, quando der eu vou na quarta ou na sexta e tá bom. Mas nós precisamos crescer. E uma das formas de crescer, querido, é você se submeter à vontade de Deus. E muitos não querem. Filipenses capítulo 2, o verso de 9 a 11, vai falar sobre a obediência de Jesus. Que Jesus, ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. E confesse que Ele é o Senhor, mas tudo tem um processo. Às vezes a pessoa, ela não quer entrar pelo caminho da obediência, ela não quer se submeter a Deus. Em Gálatas capítulo 5, o verso 16, diz assim, olha, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências, ou seja, os desejos carnais. É você se submeter a Deus. Romanos capítulo 12, e o verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, um verso muito conhecido. Já estou aqui pertinho. Deixa eu ver aqui. Olha lá, 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o verso 1, irmãos, né, eu falei o 2, mas o 1 fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é submissão, é adoração, é entrega a Deus. A forma de crescermos espiritualmente é se entregando a Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia. E o verso 8 diz assim, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, submissão a Deus. Aleluia.
primeiro ponto para crescer espiritualmente é você se submeter à vontade de Deus. Existe uma vontade perfeita de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz assim que, em João capítulo 13, o verso 7, se eu não me engano, diz assim: o que eu faço agora, tu não entendes, mas entenderás depois. Olha, respondeu Jesus e lhe disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Sabe, amados, muita coisa que acontece nos nossos dias atuais, às vezes a gente não entende, mas não é para entender, é para continuar, não é para entender, é para continuar marchando, é para continuar orando, é para continuar adorando, é para continuar crescendo em nome de Jesus. Porque nós não crescemos para cima. Eu comentava com meu esposo esses dias, falei, eu não sei aonde eu estou crescendo, mas eu sei que o Senhor está me fazendo crescer. De repente não é nem para cima, de repente não é nem para fora, de repente é para baixo. De repente você não está vendo, querido, mas o Senhor, Ele está alicerçando as tuas raízes. De repente você não está vendo o crescimento, mas o Senhor, Ele está fazendo a sua raiz descer mais fundo e alcançar as águas, para que no tempo certo os frutos apareçam. Louvado seja o nome de Jesus. De repente parece que você não está crescendo, mas só parece. Aleluia. Outro ponto, amados, para nós crescermos espiritualmente, está aqui, ó, estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, porque ela é fonte de todo o nosso crescimento. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo, se eu não errei a referência, capítulo 3, aleluia, verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você quer crescer, queridos? Estude a palavra de Deus, ela tem direcionamento para tudo. Você não cresce quando você resolve, amados, estudar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Você não cresce só espiritualmente. Você cresce socialmente, você cresce intelectualmente, você desenvolve. Aleluia, você cresce no seu vocabulário. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, Jesus vai dizer assim, olha, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Aleluia, e nela você encontra a vida eterna. Olha, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava dizendo, é na palavra de Deus, é examinando a palavra, é estudando a palavra, que você encontra Jesus. Eu já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos a minha experiência, minha primeira experiência espiritual com Jesus foi através da palavra. Através da palavra. E hoje não é diferente, amados. No momento de aflição, no momento de dor, o Senhor, Ele tem falado comigo através da palavra, porque a palavra nos consola, a palavra nos conforta, a palavra nos edifica, a palavra nos ensina. Aleluia, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Jesus, Ele venceu Satanás no monte, ou seja, no deserto, através da palavra. Quando Jesus é levado ao Espírito, pelo Espírito de Deus ao monte, falei, olha, se você
se prostrar, toda a glória do reino eu te darei. Jesus, ele vence o inimigo com a palavra. 1 Coríntios, não, perdão, Colossenses, errei na referência. Colossenses capítulo 3 e o verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. Quer crescer e se fortalecer através da palavra lá. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Sabe, amados, quando nós estudamos a palavra, quando nós nos dedicamos ao estudo, nós vemos o quão miseráveis nós somos. Quanto mais nós cavamos, mais nós aprendemos. Se tem uma coisa, amados, que nunca se esgota, é a palavra de Deus. Se no mundo secular, um cara que é formado, em determinada área, ele consegue ir se aprofundando, faz graduação, faz pós, faz mestrado, e se ele quiser, ele nunca para de estudar. Isso lá no mundo secular. Quanto mais a Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vê que a gente precisa conhecê-lo mais. Nunca se esgota, a fonte ela é inesgotável. Não se esgota. Ah, mas eu já sei, eu tenho curso de teologia, eu tenho curso daquilo, eu tenho curso... Não, irmãos, conhecimento da palavra de Deus não se esgota. Sempre tem algo a mais para nós conhecermos. Nós precisamos ser cheios da palavra. E sabe, mas o Senhor me levou a meditar sobre isso. O cara, a mulher, que ela é espiritual, você consegue distinguir, você consegue perceber se o camarada, como dizia o pastor Jair, se o camarada ele é espiritual ou se ele é carnal. O espiritual, ele se considera inferior aos outros. Porque a Bíblia diz assim, considerai os irmãos superiores a vós mesmos. Ele sabe que tem alguém melhor do que ele não se considera melhor do que todos. Esse é o espiritual, ele tem conhecimento, ele sabe quem ele é. Ele sabe o chamado que Deus tem na vida dele, porém, ele não precisa pisar em ninguém. Ele não precisa humilhar ninguém para mostrar que o Senhor ele é na vida dele. Esse é o cara espiritual. Ele tem misericórdia. Ele vê alguém caindo, ele estende a mão, ele entende que precisa ajudá-lo. Esse é o cara espiritual. Não é aquele falando, eu avisei. Esse é carnal, irmão. O espiritual, quando vê alguém tropeçando e caindo, ele chora. Falei, meu Deus, o que a gente pode fazer para ajudar esse irmão? Agora o carnal não. Eu falei. Se ele continuasse desse jeito, ele ia... Não, irmãos. Que sejamos espirituais, amém, queridos? O espiritual, ele estende a mão. E ele junta com outro irmão. O que a gente pode fazer para ajudar? Outro ponto, amados. A gente já está caminhando para o fim. É a oração. Amados, não tem crescimento, não tem fortalecimento em espírito se não for pela oração. De repente, você pode dizer, tem sim, não temos. Não existe. A Bíblia aponta, não dá tempo de a gente aprofundar. Mas como eu disse a princípio, nosso maior exemplo de tudo era Jesus. E se Jesus, querido, sendo Deus, ele orava. Ele orou para separar os discípulos. Ele orou pedindo a Deus livramento. Senhor, me livra dessa hora. E o Senhor falou, não.
O Senhor estava em constante oração. Quem dirá nós, amados? Tem gente que não ora para nada mais, né? A oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. Faz experiência, amados. Acorda. Não faz não, né? Falei, acorda e não ora. E sai para ver o que acontece. Que dia que é. Mas assim, o espiritual ele nem consegue, né, irmãos? Às vezes nem dá tempo de dobrar o joelho e ter aquele devocional, aquele tempo. Mas você já acorda, Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, eu já te coloco, né? Antes de você levantar, você já está orando. Senhor, eu já coloco esse dia nas tuas mãos. Senhor, o Senhor sabe que meu dia está corrido. Hoje, né, eu acordei atrasada, não vai dar tempo. Mas você já está orando. Mas não é só essa oração que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida de oração, assim como teve Daniel, assim como teve Jesus, assim como Paulo. Né? É tão interessante, amados, quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, lá no caminho de Damasco. Quando o profeta vai até ele lá, para que Paulo recupere a visão, Paulo estava fazendo o quê, irmãos? Paulo estava orando. Foi a primeira coisa que ele aprendeu. Orar. Não vou me aprofundar porque, né, fica para um outro dia. Outro ponto, amados. Se envolva com a obra de Deus. Não tem como crescer espiritualmente sozinho. Ah, não, eu vou ficar no meu canto, aqui quietinho e tal. Aqui, né, aqui eu cresço. Não cresce. Eu lembro do nosso líder de jovem, Manassés, e a gente fez até uma camiseta, né? Não sei se a Verônica vai lembrar, não sei se o Giovanni vai lembrar. O Giovanni acho que tinha a camiseta. A camiseta era azul, né, escrita em amarelo. Quem não se envolve, não se desenvolve. Né, era o nosso logo, era o logo dos jovens. Não lembro se foi 2006, 2007, mais ou menos. Se envolva com a obra de Deus. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na nossa vida e quem não se envolve, não se desenvolve. Isso é fato, amados. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 21. Diz assim, olha. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, queridos, quem te chamou foi Jesus, você é chamado. Você foi chamado para uma grande obra. Efésios capítulo 2 e o verso 10. Tudo que o Senhor me deu, amados, eu fui anotando, foi algo glorioso. Efésios capítulo 2. Aleluia. E o verso 10. Olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você foi chamado para essa grande obra. Você foi chamado para realizar essa obra. Mas às vezes, amados, o inimigo ele quer nos fazer parar. E para encerrar essa parte, 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 10. 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 10 diz assim, olha. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amados, ninguém está livre de comparecer diante do tribunal de Cristo. Uns para recompensa e outros para a condenação. E o que fica de conselho para nós? Olha, se envolva com a obra, porque só assim você vai crescer. Louvado seja o nome de Jesus espiritualmente. Por que eu estou dizendo isso? Cargo não segura ninguém. Né? Se a pessoa ela quiser sair fora, ela vai sair fora mesmo. Mas você que tem chamado, você que tem potencial,
Você que sabe que é escolhido. Se você não se envolver, você não vai se desenvolver. Eu estou falando para aquele que tem chamado, para aquele que sabe que foi escolhido, que uns, amados, vão ficar na igreja, vão até se desenvolver, vão ser espirituais, não carnais, tem uma vida santa diante de Deus, mas não foi chamado para o ministério. Mas tem uns que foram chamados e estão parados. É com esses que eu estou dizendo. Se envolva para que você possa crescer. E concluindo, irmãos, Verônica falava aqui sobre médico e o Senhor me levou a pensar, né, numa coisa que aconteceu em casa, com coisas que acontecem em casa. O Senhor, Ele fala conosco. Enquanto não houver um diagnóstico, nenhum remédio pode ser usado. Enquanto você não tem um diagnóstico, não, é tal coisa. Você não pode medicar. A cura, ela começa, amados, com o reconhecimento. Como está a sua vida espiritual? Como você está diante de Deus? Você é natural? Você tem sido carnal? Em partes você tem sido carnal, em partes você tem sido espiritual. Aonde você se encontra? Essa é uma reflexão, é uma autorreflexão. Da mesma forma, queridos, a maturidade, para alcançarmos maturidade, crescimento espiritual, nós precisamos enxergar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos sendo imaturos. Eu tenho feito muito, amados, muito essa reflexão. Senhor, me ajuda nessa área. Senhor, me ajuda nisso aqui. Às vezes eu dobro os joelhos, às vezes não consigo nem falar, Senhor. Eu falei, o Senhor sabe, o Senhor conhece essa lágrima aqui, olha. Senhor, o Senhor sabe onde eu estou errando. E o Senhor me levou a meditar. E eu quero terminar essa mensagem com uma reflexão com os irmãos. Eu acho que eu já contei, mas ela cabe aqui dentro dessa palavra. Uma certa vez, um homem deitado em sua cama, ele recebe uma ordem de Deus. Deus fala com ele assim, olha, está vendo aquela pedra, aquela grande pedra que está ali perto da sua casa? Ele, sim, Senhor, estou vendo. Ele, pois é, todos os dias você vai empurrar aquela pedra com o máximo de força que você tiver. Combinado? Combinado. Primeiro dia ele vai lá, empurra a pedra, né? Vai o segundo, vai o terceiro. E passa os dias, ele, deitado em sua cama, ele começa a pensar, nossa, quantos dias faz que eu estou empurrando aquela pedra e a pedra não se moveu 1 milímetro? Tanto esforço para nada. E ele, então, começou a se sentir fracassado, começou a se sentir angustiado. E ele, então, foi fazer a sua oração, foi falar com Deus, Deus, quanto tempo faz que eu estou empurrando aquela pedra? Eu estou empurrando, e a pedra não se moveu nada. E ele falou, estou me sentindo um fracassado, um derrotado. Todo mundo que passa vê eu empurrando a pedra e eu estou fazendo papel de bobo. Aí Deus falou para ele assim, olha, que dia que eu te mandei mover a pedra? Aí ele pensou, falou assim, olha, eu te mandei só empurrar a pedra. Você viu como seus braços estão mais fortes? Você viu como você está bronzeado? Você viu como você adquiriu resistência? O dia que eu quiser mover a pedra, eu mesmo movo. Eu só pedi para você empurrar a pedra. Em outras palavras, queridos, quantas vezes nós nos sentimos como esse homem? Nós oramos, nós viemos à igreja, nós jejuamos e parece que nada acontece. Parece que a gente ora, a pessoa não se transforma. Você ora, a situação não resolve. Queridos, continua confiando, continua orando. Quando tudo der errado, continua empurrando a pedra. Quando tudo parecer contrário, continua empurrando a pedra. Quando as pessoas não te entenderem, continua empurrando, porque o Senhor, Ele está te fortalecendo, Ele está me fortalecendo enquanto nós empurramos a pedra. Enquanto nós obedecemos a ordem. O que o Senhor tem te ordenado? O que o Senhor tem pedido para você em especial? Continue fazendo.
porque o Senhor vai te fazer crescer e te fortalecer em espírito, assim como foi na vida de Jesus. E a graça do Senhor era sobre ele, e a graça do Senhor, ela é sobre a nossa vida. Amém, queridos? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, querem receber essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando poderosamente a serva do Senhor, diaconisa Thaís, toda a sua casa, aleluia, o seu ministério. Aleluia.